quando o desejo nos domina, nem Deus é o bastante. Quando as nossas vidas são dominadas por aquilo que nós queremos, pelos nossos anseios, pelos nossos desejos carnais, não importa o que Deus faça, não importa o que Ele entregue, nem mesmo a presença dEle será o suficiente para nós. Hoje a nossa leitura esteve em Números, a partir do capítulo 8 até o capítulo 11, verso 15. E aqui algo muito interessante nós vamos acompanhando. A partir do capítulo 8, na verdade, no capítulo 8 nós temos a sequência dessas preparações, desses procedimentos de preparação para a presença de Deus. Então, são preparadas as lâmpadas do tabernáculo, são consagrados os levitas, é celebrada a Páscoa do Senhor, e finalmente nós temos a nuvem do Senhor, a nuvem de fogo, representando a presença do Senhor entre o povo, se estabelecendo, o Senhor está com eles. Todas as preparações foram feitas, o povo foi purificado, tudo está conforme o planejado, conforme o ordenado por Deus, e o Senhor está presente. O ápice disso tudo é a presença do Senhor que está com eles e que passa a guiá-los pelo deserto. E finalmente o povo começa então a sua viagem, o seu trajeto, no segundo ano depois da saída do Egito. O povo então começa o seu trajeto deixando o deserto do Sinai e sendo guiado por Deus. Quando a nuvem se levantava do tabernáculo, o povo entendia e caminhava. Quando a nuvem baixava sobre o tabernáculo, ali o povo se acampava. O tempo era o Senhor quem determinava, era Ele quem orientava. Se era 1, 2 dias ou mais tempo, o Senhor guiava, o Senhor estava à frente deles. O Senhor proporcionava o maná todos os dias, o Senhor proporcionava a proteção contra os males do deserto. O Senhor provia tudo o que o povo precisava. E principalmente a presença do Senhor estava com eles. Olhando de fora, as coisas não poderiam estar melhores. Estavam guardados, protegidos, guiados por Deus, o Senhor estava com eles. Mas nós chegamos no capítulo 11 e descobrimos que o povo não parava de reclamar. O povo reclamava, o povo começa a reclamar da situação ao Senhor, a ponto que o Senhor se ira com aquelas reclamações e o Senhor acende, a ira do Senhor se acende e ele envia fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. E as reclamações ainda assim aumentam, um bando de estrangeiros insatisfeitos começam a reclamar. O texto do capítulo 11, a partir do verso 4, diz: então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Olha o Egito aqui de novo. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas, alhos à vontade, mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Um povo que é dominado pelos seus desejos, um povo que está escravizado pelos seus desejos, não é capaz de apreciar nem mesmo a liberdade. Olha que loucura, esse povo era oprimido, era subjugado, trabalhava pesado debaixo do chicote no Egito. O Senhor os liberta. Esse povo estava clamando por libertação, clamando para que o Senhor os libertasse. O Senhor os libertou do Egito, manifestou o seu poder, manifestou a sua graça, os tirou de lá, os protegeu ao longo do deserto. Tem guardado esse povo há mais de 2 anos, suprindo, mandando alimentação, mandando água, estando com eles, cuidando. Construiu todo um tabernáculo para que ele pudesse habitar com eles. E o povo está reclamando porque está sentindo falta do Egito. Eles estavam tão escravizados pelos seus próprios desejos que eles não eram capazes de apreciar a liberdade que eles tinham em Deus. Consegue perceber a semelhança com o que nós vemos em tantas pessoas nos dias de hoje? Quantas pessoas são dominadas, escravizadas pelos seus desejos, pelas suas vontades carnais, e que olham para o Senhor e não conseguem enxergar a alegria que é ser livre em Jesus. Preferem a escravidão do pecado, preferem a escravidão dos seus desejos, a escravidão das suas vontades, preferem estar de barriga cheia, satisfazendo seus desejos e impulsos, do que receber o melhor, aquilo de mais precioso, que é a própria presença de Deus, o cuidado de Deus. Para aquele que está dominado e sendo dominado pelos seus desejos, nem que o Senhor esteja do lado dele, acampado ao lado e suprindo e mandando alimento todos os dias, nem isso é o suficiente. Talvez a sua grande causa de insatisfação, as suas reclamações incansáveis que não param um minuto, não sejam porque Deus não esteja cuidando de você, mas porque você esteja escravizado, dominado pelos seus próprios desejos.
E para quem está sendo dominado pelos desejos, nem a presença de Deus, nem o maná de Deus. Até o maná de Deus é esse maná aí. Cuidado. Cuidado para que a sua escravidão, a escravidão pelos seus desejos, não esteja te impedindo de reconhecer, de receber e de desfrutar da liberdade que há no Senhor. Esse é o desejo que eu tenho e o meu desejo para você, que você experimente e aprecie a liberdade no Senhor, a presença de Deus, o cuidado de Deus, e não se deixe enganar e dominar pelos seus desejos tão menores, carnais, que nos impedem e que só querem, na verdade, nos escravizar. Seja livre no Senhor e aprecie o cuidado dele e aquilo que ele tem para você. Siga lendo sua Bíblia, amanhã você já sabe, a gente se encontra aqui para mais.